Graça e paz, irmãos. Que alegria sempre estar aqui, a ministrar a palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é o valor da comunhão. E eu te pergunto, você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com o teu próximo? Se você tem, você está no caminho certo. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus estava me dando umas porções, né? E eu trabalhando nessa mensagem, eu me lembro que nosso irmão Tomé, ele pregou, confirmando aquilo que Deus já estava colocando no meu coração. Eu me lembro que ele pregou acerca de um senhor que ele estava fazendo um banquete, e ele manda o seu servo ir de encontro, convidar os seus mais chegados, e então cada um começa a desculpar-se. E então, Tomé pregou muito bem acerca desse assunto, e assim é o nosso Senhor. Ele nos chama a um grande banquete, a uma comunhão de perto. E a tese da mensagem que eu trago hoje é que Deus, ele nos chama a um relacionamento de perto. Deus nos chama a esse relacionamento. E depois o pastor Rai pregou uma mensagem se referindo à questão do chamado. O Senhor nos chama: ei, Levi, vem, segue-me. Simão, que lavava as redes, vem, segue-me. E então o Senhor continua nos chamando a uma comunhão mais perto com Ele, mais próxima com Ele. E talvez você me pergunte qual é o valor da comunhão, qual é a sua eficácia, a sua importância. A comunhão, eu ouso em dizer que ela é a dádiva mais preciosa que Deus nos deu. É por meio dela que nós falamos com o nosso Deus. É por meio dela que nós nos relacionamos com o nosso próximo. E ela se faz presente na interação entre pai e filho, ela se faz presente entre marido e mulher, ela se faz presente entre amigos e parentes, e principalmente entre Deus e a sua criação. E qual foi a primeira evidência dessa palavra comunhão? Mas antes de ir para esse assunto, eu quero estar lendo com vocês João 14, do 1 ao 3. Parecia que eu ia pular o texto, né? Mas eu não esqueci, não. João 14, nós vamos ler do verso 1 ao 3. Esse texto é bem conhecido, tem até louvores que fala acerca desse assunto. Amém? Vamos ler para não nos alongarmos muito. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Então, esse é o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi preparar morada, para que um dia, Ele vai voltar um dia e vai nos levar, para que onde Ele esteja, nós também venhamos estar. E, então, qual é a primeira evidência dessa palavra comunhão? Gênesis 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, essa palavra no original, Deus, Bereshit bara Elohim, Deus. No princípio criou Deus. Então, essa palavra Deus, ela é uma pluralidade. Ela é uma pluralidade. Então, toda palavra terminada em im,
então significa que essa palavra é plural. Então, aqui, no princípio, criou Deus, céus e terra. Então, teólogos afirmam, descrevem que aqui é a presença da Trindade já nessa palavra, Deus, se relacionando a 3 pessoas. A segunda evidência está em Gênesis 1, 26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, ou seja, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, onde entra a questão da comunhão? É no façamos. Façamos o homem, não é eu farei, eu vou fazer. Façamos o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o terceiro exemplo, acerca da comunhão, está lá em Gênesis 3, verso 8. Gênesis 3, verso 8, diz assim, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, ou seja, do Senhor Deus, que estava passeando no jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ou seja, o Senhor, nosso Deus, Ele já estava ali tendo comunhão com a sua criação, com Adão e Eva. Então, aqui é a primeira evidência da comunhão entre Deus e o homem. E então nós sabemos que aqui há um tropeço chamado pecado, o pecado da desobediência. O homem, ele estava ali com Deus, o homem estava com Deus, e então ele se afastou de Deus por conta do pecado. E então, toda ação, vamos lá, o homem pecou, foi um agrave, foi uma situação ferrenha, então foi necessário também uma ação extraordinária da parte de Deus. E eu me lembro de Felipe Riente aqui, quando estava louvando, ele chegou a falar isso, acerca de que havia uma comunhão ali no Jardim do Éden. E eu não sei se eu vou repetir da mesma forma que ele falou, mas quando Deus disse haja luz, ele também disse haja cruz. Foi isso, Felipe? Então, quando Deus disse haja luz, ele também estava dizendo haja cruz. Ou seja, Deus já estava preparando a comunhão de volta da sua criação, que estava agora caída, de volta a ser restaurada. E então a gente sabe que isso acontece por meio de Jesus. A gente sabe que isso acontece por meio de Jesus, mas como nos achegar até Ele? Essa é a grande questão. Como é que nós podemos nos achegar até Deus? A resposta é Jesus, a resposta é a cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E eu te pergunto, amado, quem não gostaria de ter uma comunhão plena com Deus? De ver milagres, ver prodígios, de ver maravilhas, de você curar, assim como foi o apóstolo Paulo. Mas a pergunta é, será que você está disposto a pagar um preço? Porque homens de Deus que tiveram marcas no corpo e na alma, me refiro a Paulo, me refiro aos apóstolos que morreram por essa causa, para que hoje nós estejamos aqui, para que hoje nós estejamos lendo essa palavra. Muito sangue foi derramado, e eu louvo a Deus por isso, porque se não fosse a vida desses homens, o que seria de nós hoje? Jesus, ele disse então ele nos assegurou muito bem a esse respeito: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Essa referência está lá em Lucas 12, 48.
Então, amados, Deus, Ele nos chama a uma comunhão plena, uma comunhão eterna com Ele. Muitos já receberam esse convite. Muitos estão por se decidir, será que eu aceito ou não aceito essa comunhão? Será que eu devo seguir ou não devo seguir? E muitos não querem nem saber. No primeiro ponto eu quero tratar sobre a verdadeira comunhão. E a gente sabe que quando tem uma verdadeira também tem uma falsa. Tem uma comunhão que ela é falsa. E é diabólica. E é terrível. Deus não está nas coisas deste mundo. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Nós vamos ler até o verso 16. 2 Coríntios 6, 14, do 14 ao 16. Não vos ponhai em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que comunhão há entre o crente ou o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Graças a Deus por essa mensagem. Então a gente vê que aqui há uma comunhão, há o desejo do Senhor de nos unir em comunhão, mas a gente tem que saber que o mundo, ele não é um padrão. O padrão está nas Escrituras Sagradas. O padrão está em Cristo. Quer ter uma verdadeira comunhão? Esse é o padrão. Esse é o modelo, esse é o exemplo. Então, nada do que o seu amigo falou, nada do que aquele parente, nada do que o mundo prega, isso vai te levar para o céu. Então, somente a palavra de Deus, ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Então, Jesus, ele deixa, ou seja, a palavra de Deus deixa muito bem clara: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, amados, não procure jamais a comunhão com as coisas deste mundo, porque o mundo, ele jaz no maligno. Então, a verdadeira comunhão, ela está na submissão a Deus, na entrega, na reserva, ou seja, na entrega sem reserva ao Espírito Santo de Deus. A verdadeira comunhão está em carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então, quando você abre mão do egoísmo, do egocentrismo, você está tendo comunhão com Deus. Porque quando nós nos prendemos ao egoísmo, quando nós nos afastamos, então nós não estamos tendo comunhão com Deus. Então, quanto mais sujeitos estivermos à vontade de Deus e investirmos nessa comunhão, mais perto e mais parecido com Ele estaremos. Segundo ponto, será que realmente estamos em comunhão com Deus? Será que realmente estamos em comunhão com Deus? Lembre-se, amado, que Jesus, ele vai vir buscar uma igreja, um corpo, e não uma pessoa individual. Ele não morreu por uma pessoa individual, ele morreu por um corpo, ele morreu por todos. Romanos 14, ou seja, Romanos 12, 4 e 5, diz assim, assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado um ao outro. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo, e é esse corpo, é essa igreja que Ele vai vir buscar quando Ele voltar. Então, não existe desigrejados, não existe
a questão de que eu sou uma andorinha, uma andorinha só não faz verão, como diz o ditado, né? Então, a outra questão, será que estamos realmente em comunhão com Deus? Sabe que existem os de fora, que acham que estão dentro. E a gente conhece pessoas dessa forma, pessoas que dizem, eu dou esmola aos pobres, eu dou cestas básicas, eu sou uma pessoa boa, eu pratico a bondade com o meu próximo, eu não tenho pensamentos maus com o meu semelhante, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, nada disso tem a ver com ser salvo, nada disso tem a ver em estar em comunhão com Deus. Quer ver uma prova disso? Chama essa pessoa para orar, chama essa pessoa para ler a Bíblia, chama essa pessoa, ou seja, ela errou, chama ela na conversa e diz assim, olha, você errou. Então, geralmente a pessoa que ela está de fora, ela não tem comunhão com Deus, ela não conhece a Deus, ela não anda no Espírito, ela não tem nada, não tem traços nenhum que mostre que ela é uma nova criatura. Então esses são os que acham que estão dentro, mas estão fora. Também tem, amados, aqueles que vivem, aqueles que estão dentro, mas vivem como se estivessem fora. Quantas pessoas experimentaram de coisas extraordinárias? Muitas pessoas fizeram milagres, fizeram prodígios, fizeram maravilhas, e agora estão vivendo como se fosse de fora. Quantos pastores? A gente pode citar um monte. Ed René Kivitz, a gente pode citar Ricardo Gondim, a gente pode citar Silas Malafaia, a gente pode citar um monte de que andaram na presença de Deus e estão seguindo caminhos fora, caminhos que não são aquilo que a palavra diz. É a tal da igreja inclusiva, onde pode tudo, vem do jeito que você está e permanece como você está. Você pode louvar, você pode pregar, você pode fazer o que você quiser, e a palavra de Deus ela vai contra isso. Então essas são as pessoas que estão dentro, mas estão vivendo como se fosse do mundo, e Deus não compactua com isso. Que é um exemplo disso a igreja de Laodiceia, onde Jesus diz, eu conheço as tuas obras, que não és nem quente nem frio. Oxalá que fosses quente ou frio, mas és morno, e já que és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus estava ali, batendo na porta dessa igreja. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então essa igreja, ela deixou Jesus de fora, ela não procurou ter comunhão com ele, abrir mão da comunhão com Cristo. Tem também, amados, a questão da igreja que estava em Corintos. Ela também estava vivendo em racha, vivendo em separação, ela não estava em comunhão com a palavra. Onde um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outro dizia ainda mais, eu sou de Cristo. Um querendo ser melhor do que o outro. Havia um partidarismo. Será que essas igrejas estavam em comunhão com Deus? Será que essas igrejas estavam vivendo de fato o Evangelho de Deus? Tem também aqueles que se opõem à comunhão com Deus. Fala de Jesus para essa pessoa. Fala de Jesus para essa pessoa. E você vê o ódio no coração dessa pessoa. Você vê o ódio nos olhos dessa pessoa. Eu me lembro que o pastor Rai estava pregando aqui, ele citou, eu acho que foi um mecânico, né, pastor? Que ele começou a falar de Jesus, e esse homem que estava sorrindo, estava com comportamento tal, ele mudou na hora.
Então tem pessoas que elas são totalmente opostas à comunhão com Deus. Fale de tudo, mas não fale de Deus para elas. E a gente viu isso aí nas Olimpíadas da França. Viu o quanto o nome de Jesus foi rechaçado ali. O quanto os cristãos foram perseguidos ali. Um país que abriu mão da comunhão com Deus. Rejeitaram o Messias. O apóstolo Paulo ele enfrentou alguns desses também. Lá em 1 Timóteo 1:20 diz assim, ó, esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 2 Timóteo 2:17, e a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Emineu e Fileto. 2 Timóteo 3:8, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistiram à verdade, a mente dele é reprovada, são reprovados na fé. Paulo também viveu isso, pessoas que se opunham à verdade do Evangelho, se opõem a tudo aquilo que é Deus, a tudo aquilo que tem valores e princípios divinos. Podemos citar também Neemias 2:19, Sambalate, Tobias e Gesem, que quando souberam acerca da reconstrução dos muros, eles fizeram de tudo para impedir essa obra, foram pedra no sapato de Neemias do povo. Então nós vemos aí que há consequências para os que abriram mão da comunhão plena com Deus. Então aqueles quando o Senhor manda aquele servo dizendo, olha, vai lá e convida, chama para que venham participar do meu banquete, e um após outro eles começam a se desculpar, não, eu comprei um campo, o outro, não, eu comprei uma junta de bois, o outro, não, eu me casei, então fala lá que eu não posso ir. E então, vejam só o que Deus diz, Lucas 14:24, eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Mateus 22:7-8, o rei ficou irado e enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades deles. Então disse aos seus servos, o meu banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Mensagem forte porque eles abriram mão da verdadeira comunhão com Deus. No terceiro e último ponto eu quero tratar sobre a importância da comunhão. Então, amados, vejam só, você esposa, você marido, cuide bem da sua varoa, da sua esposa, porque se você aborrecer a sua esposa, as suas orações não passarão do teto, não servirão para nada. 1 Pedro 3:7 diz, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas como honra, para que, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então Pedro está deixando um exemplo claro de que se eu trato mal o meu cônjuge, as minhas orações não serão ouvidas por Deus, não serão respondidas por Deus. Também tem a questão da oferta. Se eu tenho um mal contra o meu próximo, e eu venho trazer a oferta que Deus também não vai receber. Ele diz, deixa a tua oferta lá, volta, reconcilia com o teu próximo, e então você volta e apresenta a oferta. Mateus 5:23 e 24 está essa referência. O valor da comunhão com Deus. Como o tempo já está passando muito, eu vou pular um pouquinho aqui. Vejam só, vocês, Mateus 19:27, lá na frente vai dizer assim, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, os apóstolos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aí para nós, igreja,
E todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos serão primeiros e os últimos, contudo, os muitos primeiros serão últimos e os muitos últimos serão os primeiros. Então, amados, o valor da comunhão, ela está no jejum, ela está na oração, ela está na leitura da palavra. O valor da comunhão, ela está no relacionamento com o seu próximo. O valor da comunhão, ela está por meio da caridade. O valor da comunhão tem a ver em se relacionar de forma pura e sadia, de modo que agrade o Senhor. Então, veja que quer ter experiência marcante com Deus, achegue-se a Ele em comunhão, chame o Espírito Santo para perto, achegue-se a Ele, ore, leia mais, e eu já estou concluindo, para não me alongar mais, já estou concluindo, estou correndo aqui. Qual é o maior castigo, amados? Qual é o maior castigo que podemos, aqui na nossa terra? Por exemplo, você cometeu um crime, cometeu um erro, então você vai para a cadeia, e lá dentro você cometeu outro erro, ou outro crime, então o pior castigo é a solitária. Esse é o pior castigo dentro da prisão. E a gente sabe que ninguém foi criado para estar sozinho. Nós fomos criados para estar em comunhão. Lembra do que Deus disse para Adão? Não é bom que o homem esteja só. Então nós não fomos criados para estar trancados numa jaula. Nós fomos criados para estar em comunhão e comunhão com Deus. E quer saber qual será o pior castigo para aqueles que recusarem a comunhão plena e perfeita com Deus? É a condenação eterna. E esse peso, nós temos que vigiar para não cair neles. Temos que vigiar. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais parecido com Ele você vai ficar, amados. Jesus tinha sua equipe, os mais chegados, os 3, Pedro, Tiago e João. E vejam que eles tiveram muitas experiências com Deus. E eu queria colocar 3 aqui, 3 experiências, 2, para não ficar muito, para não passarmos muito. Então a primeira está em Lucas 8:51, na ressurreição de uma jovem, onde, vamos lá, diz assim: 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a é o anterior, desculpe, Lucas 8:51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago e o pai da criança. Então veja que Jesus ele trazia esses 3 para perto de si. E no Monte da Transfiguração, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Então, de quem é esse escrito? É de Marcos. Marcos não queria saber, lógico, tem Jesus, mas se não tivesse o relato desses 3, eles estavam juntos, eles tinham maior intimidade com Cristo. Então, quer ter experiências marcantes? Chegue-se a Cristo, chega mais para perto, Ele te chama a uma comunhão de perto, mais para perto, chega mais perto de Cristo, chega mais perto em oração, chega mais perto no clamor, chega mais perto na meditação. E vejam só, amados, Jesus ele chegou a chorar quando ele viu Jerusalém quando viu o povo se opondo à comunhão que ele estava oferecendo. E ele foi rechaçado.
ele foi chamado de Beelzebul, ele foi chamado de homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E em Lucas 13, 34, ele vai dizer assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram me ouvir. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu digo que vocês não me verão mais até que diga, bendito que vem em nome do Senhor. Então o desejo de Jesus aqui era juntar, era de trazer o povo para perto, mas eles foram hostis à palavra de Jesus, eles rejeitaram a comunhão com Cristo, e então, a gente sabe que o fim foi exatamente como Cristo havia falado. No ano 70, o general Tito, ele derruba Jerusalém e não sobra pedra sobre pedra. O desejo de Jesus era unir a todos, não para seguir um líder religioso, ou para um grande banquete terreno, mas uma comunhão eterna com Deus Pai. Era lá na glória que ele estava se importando. E um dia o nosso Senhor Jesus, ele vai vir nos chamar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 ao 18, diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele, nas alturas, ou seja, nas nuvens, ou seja, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vou repetir só essa última parte. A encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o desejo de Deus, de nos levar a uma comunhão perpétua com Ele, uma comunhão eterna com Ele. E Paulo, já estou terminando, irmãos, o apóstolo Paulo, ele, além de carregar as marcas de Cristo, ele tinha um compromisso com Deus de entregar a Ele, o Pai, uma igreja santa e gloriosa, para apresentar-se a si mesmo, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Agora, eu gostaria de fazer uma chamada para nós como igreja. Olhando para nós como igreja, eu te pergunto, será que nós estamos vivendo de forma que agrade o coração de Deus? Será que temos tido comunhão com Deus, de fato? Será que temos orado como deveríamos? Será que temos evangelizado como deveríamos? Será que temos pregado como deveríamos? Será que temos visitado como deveríamos? Será que temos amado como deveríamos? Será que temos perdoado como deveríamos? Será que temos investido no órfão, na viúva, no trabalho social como deveríamos? Será que temos nos alimentado da palavra como deveríamos? Será que temos investido na vida do outro como deveríamos? Não existe intimidade com Deus sem bons relacionamentos. Então, quer ter uma boa comunhão com Deus, você tem que amar primeiro o seu próximo. Você tem que amar, você tem que investir no reino de Deus. Não seja egoísta ao ponto de desprezar as coisas do reino de Deus. A igreja, ela está aqui para ajudar, e juntos nós somos fortes. Eu citei a questão do corpo, juntos nós somos fortes. E por último, o último versículo, Mateus 25, 34, esse eu gostaria de ler a uma só voz.
Mateus 25, 34. Vamos ler? Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita. Vamos ler todos juntos? Venham benditos do meu Pai, receba como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Fique com essa mensagem. Jesus, Ele preparou, Ele está preparando lugar para cada um de nós. Vende, bendito do meu Pai, para a morada que já foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E então, eu encerro aqui, pastor Rai. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, a igreja ouviu a Tua palavra, Senhor, de que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A Tua igreja ouviu a Tua palavra, Senhor, de que nós devemos nos achegar a Ti, termos uma comunhão plena com o Senhor, onde o mundo não nos atrai, onde as coisas deste mundo não nos atraem, mas somente a voz do Teu Espírito Santo que nos guia, que nos leva em direção a Ti. Deus, o Senhor nos prometeu de que o Teu Espírito Santo, Ele estaria conosco, e não somente isso, mas Ele estaria fazendo morada em nós. E nós Te pedimos, ó Pai, que essa comunhão plena que nós temos contigo, ela jamais venha morrer, ela jamais venha fraquejar, ela jamais venha desaparecer, Senhor, porque muita gente, Senhor, abriram mão desse chamado, muita gente abriram mão dessa comunhão, por coisas tão fúteis, tão tolas, tão sem sentido, e abriram mão, Senhor, desse grande banquete celestial que o Senhor tem preparado para nós. Deus, que nós não sejamos tolos ao ponto de desprezar isso por causa de uma casa, por causa de um carro, por causa de um valor, por causa de uma herança, por causa do que quer que seja, que nós jamais venhamos abrir mão dessa comunhão com o Senhor. Amém. E graças a Deus.